teoria da semana 1 de anatomia, certo? O tema é diencéfalo. Então vamos lá. Começando as regiões que compõem o diencéfalo. A gente vai ter o tálamo, essa região localizada aqui, os tálamos, né? Porque são dois, a gente tem o direito e o esquerdo, certo? A gente vai ter o hipotálamo, que vai estar na região, como o próprio nome diz, hipo, abaixo, tálamo do tálamo aqui, então ele vai estar localizado meio que abaixo do tálamo, essa região. O hipotálamo vai estar conectado com uma região que não é propriamente dita do diencéfalo. Porém, é importante vocês saberem porque ela está muito relacionada com questões clínicas, com a do crânio-faringioma. E aí a gente vai ter aqui a hipófise, tanto que o quadradinho dela está com uma coloração diferente exatamente por isso, porque ela não é uma composição em si do diencéfalo, mas ela está relacionada com o diencéfalo, porque está relacionada com o hipotálamo. Aí a gente vai ter o subtálamo, certo? Que o subtálamo vai estar mais ou menos aqui onde está apontada essa setinha, nessa região bem abaixo mesmo. Aqui vai estar o hipotálamo, tálamo, e aqui vai estar o subtálamo, perto do aqueduto mesencefálico. Embaixo dos tálamos, numa região um pouco menorzinha, a gente vai ter o metatálamo, que é uma região que vai estar relacionada com os colículos, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Aqui, a gente vai ter o epitálamo, que é essa bolinha aqui, que vai estar relacionada também com a questão da glândula pineal, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Agora, pensando nos limites do diencéfalo. Os limites do diencéfalo a gente consegue ver até mesmo na imagem, olhando. Mas, vamos lá. O limite superior, a gente vai ter o plexo coroide, certo? Porque o diencéfalo está relacionado com o terceiro ventrículo. Inferiormente, a gente vai ter o hipotálamo. Anterior, a lâmina terminal. Posterior, o epitálamo ou a glândula pineal. E lateralmente, a gente vai ter a região dos tálamos. Aqui a gente consegue exatamente ver essa região aqui, que é o diencéfalo. E a gente vai ter como superior o plexo coroide exatamente por conta do terceiro ventrículo, que tá também aqui nessa região pintada de verde. Tá vendo aqui? Seria aqui a lâmina terminal anteriormente, posteriormente o epitálamo, lateralmente vai ter os tálamos, certo? Passando aqui só para outra imagem para vocês verem melhor a questão do epitálamo aqui, que seria essa região, e aqui a glândula pineal propriamente dita. A região do diencéfalo seria exatamente essa região que eu tô fazendo meio que mostrando a circunscrição dessa região, certo? Passando agora para as regiões propriamente ditas. A gente vai ter o tálamo, que ele vai ter algumas funções importantes. A integração e a modulação da acessibilidade está relacionada com a questão sensitiva, a relação com os circuitos de motricidade, a ativação do córtex relacionado com o SARA. O tálamo também está relacionado com a memória, porque ele entra dentro do circuito de Papert. Está relacionado também com a questão do comportamento emocional, exatamente porque no tálamo a gente vai ter conexões com a área pré-frontal, certo? O tálamo aqui é uma peça do NAMI, certo? Aqui o tálamo, a gente vai ter o diencéfalo, a região propriamente dita, e aqui, essa região onde tem um 11 é o tálamo, e essa bolinha é a aderência intertalâmica. Velho, mas o que é a aderência intertalâmica? A aderência intertalâmica, ela vai fazer uma conexão entre os dois tálamos, porque como a gente consegue ver nessa imagem aqui da direita, a gente vai ter um tálamo direito e um tálamo esquerdo. E entre eles vai ter a aderência intertalâmica, que está representado por essa bolinha aqui, que é exatamente uma conexão entre os tálamos. Passando agora para a questão do metatálamo, ele vai estar localizado numa região um pouco mais abaixo do tálamo, certo? E ela vai estar relacionada com a lâmina quadrigêmea. A lâmina quadrigêmea a gente vai ter, que é esse quadradão roxo, a gente vai ter os colículos superiores, que são esses círculos vermelhos, e os colículos inferiores. E eles vão ser importantes exatamente porque os colículos superiores estão relacionados com a via visual e o corpo genicular lateral do tálamo. E os colículos inferiores estão relacionados com a via auditiva e o corpo geniculado medial. Até pode
para vocês ajudarem a lembrar esse negócio de colículo superior e inferior, os olhos estão localizados mais acima do que as nossas orelhas, certo? Então, colículos superiores, que está acima, via visual. Colículos inferiores, que vão estar mais abaixo, via auditiva. Agora vamos passar para o hipotálamo. O hipotálamo tem várias funções importantes. Primeiro que vai estar relacionado com o controle do sistema nervoso autônomo, relacionado com o sistema parasimpático e com o sistema simpático. Vai ter a questão da regulação da temperatura corporal, também vai estar relacionado como o tálamo com o comportamento emocional. A gente vai ter a regulação do equilíbrio hidrossalino e da pressão arterial, também relacionada com o hipotálamo, exatamente por conta do ADH, por exemplo. A gente vai ter a regulação de ingestão de alimentos, porque está relacionado com o centro da fome. A gente vai ter no hipotálamo também a regulação do ciclo sono-vigília e intrinsecamente relacionado à regulação e à geração dos ritmos circadianos. Além disso, a gente vai ter a questão da integração do comportamento sexual relacionado com o hipotálamo e ele é muito importante para a questão do sistema endócrino, relacionando-se com a hipófise, que eu até falei um pouco mais lá atrás, especificamente com a neurohipófise, porque a neurohipófise vai armazenar o ADH e a ocitocina produzida pelo hipotálamo e o hipotálamo vai estimular a adenohipófise, a produzir a CTH, tá aqui, tá errado, TSH, FSH, LH, GH e o MSH também. Então, o hipotálamo é extremamente importante na questão endócrina e está muito relacionado com as outras funções. Agora, vamos lá. O hipotálamo, ele não é só importante por ser o hipotálamo. Ele também é importante porque a gente vai ter algumas estruturas relacionadas a ele, certo? Aqui a gente vai ter, que a gente precisa saber. O hipotálamo aqui, certo? Pegando essa região toda aqui. Aí a gente vai ter, nesse iniciozinho desse, como se fosse desse tubozinho aqui, a gente vai ter essa abertura, que é chamada de tuber cinéreo. Essa abertura dá para um canalzinho, que é o chamado infundíbulo. No final do infundíbulo, a gente vai ter a hipófise, que está aqui de coloração rosa, certo? Aí, outras duas estruturas importantes que a gente vai ter relacionadas com o hipotálamo, a gente vai ter o quiasma óptico, que é a questão visual e tudo mais que vocês até viram no módulo passado, e o corpo mamilar, que é essa região bem aqui. Só aqui mostrando numa peça mesmo, que a gente vai ter o corpo mamilar, o tuber cinéreo, que seria exatamente a abertura relacionada com o hipotálamo, quiasma óptico, o infundíbulo, que é aquele tubozinho, e do tubozinho a gente chega na hipófise, que aí vai ter a adenohipófise, que é anterior, e a neurohipófise, que é posterior. Aí a gente vai ter o subtálamo. O subtálamo, ele é importante para a questão do núcleo subtalâmico, porque o núcleo subtalâmico vai se relacionar com o globo pálido, certo? E o globo pálido e o núcleo subtalâmico estão relacionados com o circuito pálido subtálamo palidal. Tá, Beli, mas qual a importância desse circuito? Esse circuito é importante exatamente porque ele vai estar relacionado com a questão da motricidade somática. Então, como vocês viram na segunda semana, se a gente tiver uma lesão no subtálamo, que está relacionada exatamente com esse circuito pálido subtálamo palidal, a gente vai ter uma lesão na questão da função da motricidade somática. E a gente vai ter uma patologia chamada de hemibalismo, que foi explicado na segunda semana. Aqui, só para mostrar a questão do núcleo, a gente vai ter os tálamos, certo? E o núcleo subtalâmico vai estar realmente abaixo do tálamo. Tá aqui, núcleo subtalâmico, certo? Essa região coloridinha de vermelho. E aqui só outra imagem do Atlas mesmo para mostrar. Seria essa região bem aqui. Então tá aqui os tálamos. E logo abaixo do tálamo a gente tem um núcleo subtalâmico. Só pegar realmente o nome dele, que é exatamente onde é que ele está localizado. Sub, bem abaixo mesmo. Talâmico, tálamo. Então tá subtalâmico. Então é assim que, para ajudar vocês a identificar onde é que está o núcleo subtalâmico. Agora passando para o epitálamo. O epitálamo, que está relacionado com a glândula pineal, certo? Ele vai ser composto pela comissura posterior, pelas abênulas, que estão relacionadas com a dopamina e a regulação do sistema de prazer,
E vai ter a glândula pineal, que vai ser exatamente muito importante para a produção de melatonina e vai estar relacionada exatamente com a regulação do sono. Aqui a gente tem a glândula pineal, propriamente dita. Ela vai estar localizada numa região bem posterior, certo? Vendo aqui como se fosse a parte anterior do cérebro e aqui a parte posterior. Então, a glândula pineal, como a gente tinha visto que o epitálamo ou a glândula pineal, né, vão estar realmente sendo o limite posterior do diencéfalo. Aqui, só para mostrar a questão dos núcleos da abênula, certo? Que vão estar relacionados exatamente com essa produção de dopamina, o sistema de prazer, enfim. E agora, focando mais na questão da glândula pineal, a gente vai ter algumas funções importantes que vocês precisam saber. Como eu tinha dito, né, tá relacionado com a questão da vigília e o sono e do ritmo circadiano, certo? Exatamente por conta da produção de melatonina. A gente vai ter a função antigonadotrópica, regulação da glicemia, vai estar relacionado também com a regulação da morte celular, especificamente por apoptose, vai ter uma ação antioxidante e, além disso, vai ter a regulação também do sistema imunitário. Esses são os pontos mais importantes da questão da função da glândula pineal. E é isso, gente. Basicamente, a primeira semana é realmente essa identificação das estruturas e de suas funções, para também entender a questão do resto do módulo, certo? Qualquer dúvida, só realmente falar no privado. E é isso. Boa prova.